Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Aproveitando ainda o mês de maio, que é um mês que a gente comemora o Dia das Mães, né? Um bate-papo hoje com a psiquiatra a doutora Adriana, que vai falar para as mães, ou seja, ela vai falar sobre a saúde mental na gestação, pós-parto. Isso é muito importante, tá? Então vale a pena você aguardar. No nosso quadro Corpo em Movimento, você aí que reclama de dores nas pernas, né? No joelho, para levantar, para sentar, para se locomover. Olha só, hoje você vai aprender alguns exercícios para você fazer na sua casa para fortalecimento. E você que ainda é jovem, tem que fazer para quando você chegar lá na melhor idade, você poder ir e vir sem dor nenhuma, tá? Longevidade é tudo, gente. Então faça atividade física. No nosso quadro Comer Bem, aproveitando aí essas noites fresquinhas que já está chegando, a nutricionista Flávia, que já está aqui no estúdio, vai preparar pra gente um creme de chuchu. É isso, Flávia? É isso mesmo, Maíta. Um caldo hipocalórico para os seus dias frios, é só aguardar. E no quadro Doutor Responde, olha só, duas perguntas, tá? Maio Verde, que é o mês da campanha sobre o glaucoma, que é a maior causa de cegueira. Então o Dr. Cláudio Vieira vai explicar exatamente o que é, quais os primeiros sinais e qual o tratamento. E se tem cura, certo? E teremos também essa outra pergunta, ó, qual o melhor tratamento para olheiras? Esse me interessa muito. E bolsas abaixo dos olhos. Quem responde é a dermatologista a doutora Denise Chiquito, da cidade de Araçatuba. Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. Bom, a gente vai iniciar o programa hoje com esse creme de chuchu com a Flávia, a nutricionista que está aqui ao meu lado. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Maíta. Qual a diferença do creme para o caldo, Flávia? O caldo normalmente ele é mais líquido, ele precisa ser um pouco mais líquido. O creme ele é mais denso, mais pastoso, a consistência dele é um pouco mais pastosa do que o caldo. E para você de casa que deve estar pensando chuchu, olha só, o chuchu tem alguns benefícios e ela vai falar já já. Então papel e caneta porque você está no nosso quadro Comer Bem com oferecimento do supermercado Estrela. Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Essence Vita. Viva o melhor da sua vida. E você encontra muitos ingredientes dos supermercados Estrela, porque é muito importante essa questão de frutas, legumes, né? E essa parte ali do Estrela é maravilhosa. Então fala pro pessoal de casa os ingredientes e os benefícios do chuchu, né? Vamos lá. Então assim, o chuchu é um alimento que muitos não dão nada para ele. Acha que o chuchu não tem gosto. E de fato, ele tem muita concentração de fibra e água. Então, mas diferente de quem pensa que ele não ajuda em nada na nossa saúde, ele ajuda muito na questão de hipertensão. Bom, e ele vai ficar saboroso, com certeza, Hoje né? ele vai ficar uma delícia e vamos acabar com esse mito de que chuchu não tem gosto. Daí eu te conto, então vamos lá, e os ingredientes? Então nós vamos usar o alho. Aí a gente vai jogar aqui o chuchu. Já veio o cheirinho do alho, gente. Já veio o cheirinho do alho. Comida, amo. E aí nós vamos entrar então, aqui é a gosto, tá pessoal? Mas uma pitadinha, eu tô usando chimichurri, mais ou menos 12 graminhas, um pouquinho de pimenta do reino. Quem que aí não gosta... é o chuchu, né? Mas ninguém vai comer só o chuchu. Não. Nenhum alimento separado sozinho tem muito gosto, né? Sem tempero também, exatamente, né? A gente não consegue estar ingerindo mesmo. Vamos jogar água até cobrir. E vamos esperar ferver um pouquinho essa água e o chuchu. Então aqui os chuchus já estão macios. Porque já estava pré-cozido, então foi rapidinho, Isso, foi rapidinho. E aí nós vamos vir com o mixer. Ó, você pode ver que ele tá bem aveludado. Tá. Né? Um cremezinho mesmo. Creme mesmo. E agora a gente entra com o creme de leite. Prontinho. Então nós vamos agora colocar o prato e finalizar. O cheiro verde vai por último. Para finalização. Nós vamos colocar aqui o cremezinho. E vamos colocar o cheiro verde. Pronto.
provar. Bom, né? É, tá sem gosto? Imagina! Maravilhoso, você já sente assim esse gostinho do creme de leite, né? Com o cheiro verde, maravilhoso. Isso, e as pessoas tendem a ter uma certa discriminação por ser creme de leite, mas na quantidade certa, na qualidade, não tem problema. Tá maravilhoso. Aquece, esquenta, alimenta, saboroso e ajuda na sua dieta, não é isso? Pois é. Bom, vamos falar agora em qualidade de vida, não na questão de alimentos, vamos pensar aí nos exercícios, né? Você que tem dores ao sentar, a levantar, a se locomover, e você que é jovem e não quer ter dor no futuro, vamos prestar atenção agora nas dicas do Marco Turrini para fortalecimento das pernas. Muita gente reclama de dores nos joelhos, né? Então, confira, aprenda e faça em casa enquanto eu tomo aqui o meu creme, não é caldo, é meu creme de chuchu. Boa tarde, Marco. Corpo em Movimento. Oferecimento. Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. E Clínica Doutora Denise Chiquito, plantando cuidado, colhendo autoestima. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar no seu programa novamente, levando saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores. Hoje nós vamos falar sobre longevidade, fortalecimento das pernas, para que você comece a construir agora a sua longevidade para quando chegar na melhor idade. Nós temos a Nayara, que é praticante de musculação, e a Maria, que é personal trainer, que vão nos ajudar a fazer essa série de treinos bem bacana. Vamos ver como é que é? Vamos lá? Primeiro exercício básico, o agachamento, sentando no banco e levantando. Quando nós falamos em fortalecimento de joelhos, na verdade nós estamos fortalecendo a musculatura que está em volta no joelho, em cima, embaixo, na tíbia e no fêmur. Vamos ver como é que é? Vamos lá, meninas. Agachamento, sentou e levanta. Muito bom. De novo. 2. De novo. 3. Isso, sempre respirando, contrai o abdômen quando desce, quando sobe, solta o ar, subiu, sentou, inspire. Agora nós vamos fazer o agachamento assistido com uma corda que você pode ter em casa. Aqui na academia nós usamos o TRX ou pêndulo, que é um acessório de academia, mas a corda substitui bem esse acessório, ok? Assistido porque você vai agachar e vai subir puxando os braços. Vamos lá, menina? Desceu. 1 e vai. Agacha, estende, sobe, puxa o braço. Aqui nós estamos trabalhando pernas e braços. Lembrando sempre, abdômen contraído para trabalhar a postura. E sequência. Vamos lá. Longevidade, autonomia significa mobilidade. Elas vão fazer um exercício de simulação de caminhada como se estivesse subindo uma escada. Então elas vão subir no step, fazer um passinho para trás e voltar. Vamos lá, meninas? Pisou, voltou. Isso, pode dar uma baixadinha, força um pouquinho. Isso, estende mais atrás. Então nós aproveitamos para trabalhar, olha só, mobilidade dos passos, equilíbrio e força das pernas, porque para você subir, você está trabalhando a musculatura da coxa. Lembre-se, a sua longevidade começa agora, para que você chegue lá na frente com autonomia e mobilidade. Muito obrigado, Maíta, pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Estamos de volta e depois de comer aquele creme de chuchu delicioso, caso você tenha perdido, acesse o portal do TH+ SBT, que lá tem todas as nossas receitas, gente, delicioso. Agora nós vamos para o quadro Doutor Responde. Olha só, vamos falar sobre tratamento para olheiras e bolsas abaixo dos olhos e também sobre o glaucoma agora, Maio Verde, que é o mês da campanha do glaucoma. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério.
Oncocare, Oncoclínicas. Cuidar sem limites, essa é a nossa essência. Laboratório Marlene Spier. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E CADRE, Centro Avançado de Radiologia. A primeira pergunta, olha só. Qual o melhor tratamento para olheiras e bolsas abaixo dos olhos? Quem responde é a dermatologista doutora Denise Chiquito, da cidade de Araçatuba. Boa tarde, doutora Denise. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Quanto à pergunta de qual o melhor tratamento para bolsas e olheiras, vamos lá. É difícil eleger um tratamento como sendo o principal, porque geralmente essa região ela possui causas múltiplas para esse aspecto de cansaço. Geralmente nós temos pigmentação acentuada, nós podemos ter flacidez dessa região, acúmulo de gordura, deixando esse aspecto em alguns pacientes de uma bolsa de maior tamanho, e em outros casos nós temos também deficiência de volume. Então, o tratamento ideal para o paciente é corrigir aquilo que ele precisa, e isso nós conseguimos devolver fazendo tratamentos muitas vezes com lasers para tratar a parte de pigmentação. Se o problema é flacidez, nós precisamos associar, por exemplo, bioestimuladores de colágeno. Se o problema está em deficiência de volume, nós precisamos associar ácido hialurônico para devolver volume para essa região. Quando a causa do pigmento também extrapola, nós temos, além de melanina, extravasamento de vasos e depósito do que nós chamamos de hemosiderina. Nós temos que usar quelantes de ferro. Então, assim, resumindo de uma forma de fácil entendimento, o tratamento precisa ser combinado para que nós tenhamos um bom resultado. Obrigada, uma boa tarde, espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Obrigada pela participação, doutora Denise. E agora, nós teremos a participação do oftalmologista Dr. Cláudio Vieira, que vai falar sobre o glaucoma. Olha só, Maio Verde é o mês da campanha sobre glaucoma, que é a maior causa de cegueira. O Dr. Cláudio vai explicar exatamente o que é o glaucoma, quais os primeiros sinais e se é possível prevenir. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre Maio Verde, que é a prevenção do glaucoma. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira do mundo. E o que é o glaucoma? É uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão alta. Quais são as causas do glaucoma? Descendência da raça negra, mulher e história familiar de glaucoma. E o tratamento? Na realidade, o glaucoma tem uma prevenção. Nós vamos prevenir, evitar que essa pressão intraocular aumente. Então, nós vamos reduzir a pressão intraocular. Você pode fazer a prevenção com colírios, que é o mais comum, com laser, que é um tratamento novo, e a cirurgia intraocular. Nós sempre orientamos que todos que têm uma história familiar ou qualquer alteração visual devem procurar o seu oftalmologista. Um abraço, até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, doutora Denise, e você? Você sonha em ser doutor? Você sonha em cursar medicina? Essa é a sua chance. O Centro Universitário de Adamantina está com as inscrições do vestibular em aberto e vão até o dia 30 de maio. Corra e aproveite essa chance e realize o seu sonho. A FAI é uma instituição pública municipal e isso faz toda a diferença. Todo o valor pago pelos alunos é reinvestido diretamente na estrutura, na qualidade do ensino e nos serviços oferecidos. Além disso, a mensalidade da FAI está entre as mais acessíveis da região e do estado de São Paulo, sem abrir mão da excelência acadêmica. O curso de medicina da FAI conta com laboratórios de ponta, professores altamente qualificados e uma formação que alia tecnologia, ciência e humanização. Quer saber mais? Acesse o site que tem no seu vídeo, fai.com.br, e siga o Instagram. FAI, Centro Universitário de Adamantina. É pública, é de qualidade, é para todos. E olha só, vestibular medicina com edição reserva de vagas para 2026, ok? A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, fique rapidinho. E no próximo bloco, um bate-papo com a psiquiatra a doutora Adriana sobre a saúde mental da gestante, pós-parto, vale a pena. Bom, aproveitando o mês de maio, o mês das mães,
Como eu disse no início do programa, hoje o nosso bate-papo é com a doutora Adriana, médica psiquiatra, e a gente vai falar exatamente para as mamães, para as futuras mamães, que nós vamos falar sobre a saúde mental na gestação e no puerpério. É isso, doutora? Isso, muito obrigada. A gente é que agradece a sua participação. Então, eu queria aproveitar o agradecer, porque é um tema que eu sou apaixonada e eu acho que a gente precisa falar sobre. A gente precisa falar sobre saúde mental na gestação, no puerpério, que muita gente associa a um período de naturalmente muita felicidade, muito entusiasmo, e para muita gente não é assim. Então, e para deixar claro, o puerpério é o pós-parto, é isso? Pós-parto, né? Tem um período? Para ginecologia é 6, 8 semanas. Na saúde mental a gente considera o período crítico, o primeiro ano de vida do bebê. Quando vem aquela depressão pós-parto da mãe? A gente tem duas coisas que eu acho importante explicar. Tem aquele famoso baby blues, que é aquela tristeza, aquela estranheza em relação ao mundo, aquela sensibilidade que pode acontecer aí no 4º, 5º dia do pós-parto, que é considerada comum, normal. E o que diferencia realmente ela de uma depressão pós-parto é que a mãe na depressão ela começa a ter um sofrimento maior, não consegue cuidar do bebê, e essa pode vir desde os primeiros dias até meses após esse bebê nascer. A gente sabe que com 4, 5, 6 meses a mulher ainda pode abrir um quadro. E qualquer mulher, qualquer mãe pode ter essa situação? Qualquer uma. E assim, tipo, é um pouco difícil, não é difícil de acreditar, digamos assim. Dá pra explicar por que isso acontece? Porque as pessoas de fora, por exemplo, meu Deus, acabou de ganhar aquele bebê, seria um momento de super alegria, o bebê tá com saúde, tá tudo bem e a mãe não tá legal. Sim, ninguém tá a salvo. Temos algumas teorias. A primeira delas é a teoria da queda abrupta dos hormônios. Se a gente parar para pensar, quando a mulher tem o bebê, estrogênio, progesterona, que são hormônios que têm relação com o humor, despencam nesse puerpério. E então essa é a primeira hipótese. Uma outra que eu acho que é importante falar, que vem de antes até do puerpério. Na gestação, o cérebro da mulher muda. Ele passa por toda uma remodelação cerebral e aí durante essa remodelação ele fica muito mais vulnerável aos transtornos mentais. Então a mulher fica mais vulnerável, mais fragilizada, tem queda hormonal, tem uma mudança de papéis, né? A mulher ganha, principalmente no primeiro filho, ganha todo um papel de mãe, às vezes lidar com aquele recém-nascido, não saber o que fazer, privação de sono, que a gente sabe que é um grande problema. Então, a mudança do corpo. Mudanças corporais com certeza podem impactar. Então esse combo de fatores fazem as mulheres, algumas mais, outras menos, mas todo mundo pode ter. Então, dá pra falar qual tipo de mulher estaria mais propensa a desencadear esses problemas? Sim, a gente tem alguns fatores de risco. Eu acho que o primeiro deles é a mulher ter um quadro depressivo ou ansioso durante a gestação ou já engravidar com um quadro psiquiátrico antes. Então as mulheres que já têm um quadro têm uma chance maior. A gente sabe que mulheres que têm uma gravidez não planejada, não desejada, que lutam com essa ambivalência também estão mais predispostas. Mulheres que não têm rede de apoio, que engravidam sozinhas também estão mais propensas, e a gente sabe que fatores genéticos influem também. Se sua mãe, sua irmã, sua tia, aquela família que todo mundo fica mal depois na gestação e no pós-parto, a gente sabe que essas mulheres têm mais chance. Voltando nessa questão da depressão pós-parto, que tem tudo a ver com a saúde mental, né? Dá para se falar o período que isso dura e a pessoa consegue sair sozinha dessa situação ou ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico? Então, quanto tempo dura varia muito. Aquele baby blues que eu comentei, a gente fala que tem que passar com 4 semanas. Se não passa, você já começa a ficar de olho que pode ser um quadro de depressão. E quais são as atitudes da mulher que está nessa situação? Então, é mais uma coisa de uma sensibilidade, um estranhamento, então não tem às vezes um problema o baby blues. Agora, no quadro de depressão, coisas que chamam a atenção, não conseguir conectar com o bebê, deixar o autocuidado, não consegue tomar um banho, não consegue cuidar do bebê, não quer amamentar, muito indisposta, uma tristeza, uma raiva. Muitas mulheres ficam muito irritadas, muito raivosas
desconta em todo mundo, desconta no bebê e, óbvio, aquilo que chama mais atenção. Podem aparecer pensamentos de morte ou até pensamentos que a gente chama de intrusivos de fazer alguma coisa com o bebê. Esse é o sinal de alarme que, assim, precisa procurar ajuda. E aí, respondendo a sua pergunta, tem gente que consegue sair desse quadro sozinha? Sim, do mesmo jeito que outros quadros depressivos, ansiosos. Mas a mulher que começa a perder muito a funcionalidade, essa sim dificilmente consegue sair sozinha ou sofre muito. E quem vai ajudar nesse caso são os familiares, as pessoas que estão ao redor, que estão percebendo o que está acontecendo. Isso, aí o importante é que as pessoas percebam e ajudem a procurar ajuda. Um psicólogo, psicóloga, psiquiatra, às vezes o pediatra pode começar a ajudar quando está ali naquelas consultas de rotina do pós-parto, o ginecologista quando volta ali naquela consulta de rotina. Bom, então assim, para a gente pensar na saúde mental da gestante após o parto, qual seria o critério que você poderia nos dar como conselho para essas mães ou futuras mamães que estejam nos assistindo para ter uma saúde mental um pouco melhor? Eu acho que a primeira coisa é se munir muito de informação. Eu acho que uma coisa que eu percebo nas minhas pacientes, um comum, eu não sabia que seria tão ruim, ou assim, estudar. Eu acho que isso ajuda muito. E eu acho que o outro critério, pensando em saúde mental, é não deixar a coisa chegar num muito grave. Hoje, a maioria das pessoas fala, eu tô grávida, eu não posso fazer tratamento. Pode e deve fazer tratamento. Eu acho que a principal coisa que eu sempre falo para as pessoas é a gestante pode tomar remédio psiquiátrico, sim. A mulher que amamenta pode tomar remédio, sim. Então, assim, não ficar protelando, tipo, eu aguento pelo meu filho. É melhor uma mulher medicada e bem do que não tomar remédio. Sem dúvida, porque tudo isso depois vai refletir na vida do bebê e na dela também. Com certeza, com certeza. E um dado que eu gosto de falar para quando eu dou aula e até para algumas mães, que é alarmante, que a primeira causa de morte materna, ou seja, morte no primeiro ano do bebê em países desenvolvidos, é suicídio. A gente perde mulheres por negligência à saúde mental nesse período. A mulher fica reclusa dentro de casa com o bebê, ela não pede ajuda, tem vergonha de pedir ajuda. Como que eu posso estar me sentindo tão mal num momento tão especial da minha vida? É o que eu falei. Então, a gente perde esses casos. Então, ninguém entra nessa situação porque quer. Ninguém entra porque quer, mas pode ter vergonha de pedir ajuda. Então, o importante, o que a família pode fazer? Oferecer ajuda, não julgar, não falar, tá tudo bem, aguenta um pouquinho, é normal. Não é normal. Não é. A depressão, independente da depressão pós-parto, a depressão não é normal. Não é normal. Já foi falado isso, não é frescura, precisa de ajuda. Isso. Tá aí o que você falou, e quantos suicídios que acontecem e as pessoas que estão ao redor não percebem o que vem acontecendo com aquela pessoa, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso que o Maio Furta Cor, né, a campanha em prol da saúde mental materna, traz essa abertura para a gente falar sobre sem tabu. Um dado que eu gosto de falar, se você dá abertura como profissional de saúde e falar, você tá bem? Isso já ajuda a pessoa a sentir que o que ela tá sentindo não é normal. Então, eu acho que a gente precisa falar mais abertamente disso. Olha, eu adorei esse bate-papo com você. Eu acho que em 21 anos de programa, é a primeira vez que a gente aborda essa pauta nesse sentido, entendeu? E realmente, olhando agora eu como mãe, como um ser humano normal, quanto isso foi importante para quem está nos assistindo. Porque é o que você falou, inclusive na minha cabeça fica aquela questão, meu Deus, é um momento tão especial, aquele bebê acabou de nascer. E assim, eu tenho várias pessoas que gravam comigo e nesse período todo agora, não faz nem 6 meses, eu não vou citar a área profissional dela, mas ela ganhou o bebê e entrou numa depressão pós-parto. E era o segundo filho. Não tem. E aí precisou de mãe, precisou de uma. Agora tá ótima, curtindo tudo. E realmente não dá pra entender, não é pra entender, é pra ser tratado por profissionais. Exato. E pronto. Acho que não cabe tentar ficar achando as causas. Exatamente. Cabe cuidar, cabe não julgar, cabe acolher.
Essa é a ideia. Por isso é bom ouvir uma profissional que isso acontece com qualquer pessoa, independente dela querer ou não. É óbvio que ela não quer, mas pode acontecer. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, Obrigada a vocês, muito obrigada. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela da TH+ SBT. Um beijo, bom final de semana.